Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá! Mais um episódio de Tagarelar no ar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu conheci através das redes sociais, mas que agora há pouco tempo eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente aqui em Porto Alegre. O nome dela é Adeline, mas eu quero que ela se apresente, conte um pouquinho quem é ela. Adeline, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida, muito obrigada. Ai, querida. É, então, quem sou eu, né? Eu Quem fiquei é você? pensando mil vezes, porque eu já ouvi todos os podcasts, né, os seus episódios, aí eu falei, a Aline, obviamente, vai perguntar. E aí, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça hoje é eu sou mineira, porque eu não moro mais em Minas, então ficou muito claro para mim que eu sou mineira. Quando eu Legal. morava lá, eu não sabia que eu tinha essa identidade, assim, sabe? E aí, em 2020, eu mudei, né, para o interior de São Paulo. E, cara, é muito diferente. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que me define é que eu sou mineira. E, bom, sou filha também de mineiros, então isso diz bastante coisa. É, Sou bastante curiosa, ouço 1 milhão de podcasts, né? Eu trabalho bordando, então eu tenho o tempo bastante ocupado por podcasts enquanto eu bordo. E eu fico meio obcecada, assim, sabe? Tipo, eu ouço uma coisa que eu gosto muito e aí eu vou ouvir tudo que aquela pessoa falou, todos os assuntos. A Letícia super ri de mim, porque ela fala assim, ah, o que você tá fazendo? Aí, sei lá, teve uma fase que era Emicida. Aham. Aí, fala, ah, tô ouvindo o podcast lá do Emicida. É, eu achei todos os podcasts que ele participou da vida e eu ouvi todos. Então, Maravilhoso. acho que essa é uma curiosidade também, que eu sou super curiosa e fico obcecada com as coisas. Que legal! E assim, né? Eu não posso deixar de dizer que tu és uma grande artista, né? Que eu conheço esse lado, tenho o privilégio disso, assim, né? De saber e de assistir, de ver as tuas obras, assim. E eu queria começar perguntando do teu bordado, né? Que tu é uma mulher que borda, então tu já chegou trazendo ele, assim, né? Que tu escuta o podcast enquanto borda. E a primeira coisa que eu pensei, assim, como que a pessoa consegue bordar essas coisas e ouvir um podcast? Porque eu não consigo prestar atenção em duas coisas. Então, é que o bordado tem a parte criativa, né, de pensar como vai ser o desenho. Aí eu penso tudo, né? Penso como vai ser o desenho, quais pontos eu vou usar, quais cores eu vou usar, se vou fazer aquarela, se não vou fazer aquarela, se vai ser só linha. Mas a hora de fazer mesmo, de bordar, é mais automático, né? Eu já sei fazer o ponto, já sei tudo, eu já preparei, né, o material todo para mim. Então, é bem mais automático, assim, é como se eu estivesse realmente lavando uma louça, assim, né? É só manual mesmo. E onde Então, aí começou eu ganho esse esse. tempo. Não, que ótimo, mas assim, e como que começou, né, o bordado na tua vida, assim? Como tu te descobriu, assim? Então, eu sou amiga da Tainara e a Thay borda, mas ela borda para ela mesma, assim, borda super disruptivamente, assim, sabe? Não é nada super certinho, borda uns desenhos diferentes, com bastante relevo. E uma vez ela me mostrou um bordado dela numa blusa e eu fiquei apaixonada. Isso há muito tempo, sei lá, 2016, 2017. E eu fiquei apaixonada e eu tenho uma jaqueta que eu não gosto da cor dela. É um azul que não me cai bem, eu não gosto muito. E aí eu fico aquilo, falo, ah, eu acho que eu vou bordar essa jaqueta, porque aí eu vou deixar ela mais bonita, mais na minha cara e tal. E aprender a bordar foi a meta de todos os anos desde então. Só que eu nunca tinha o impulso de ir lá no lugar e comprar as coisas para aprender a bordar. Aí na pandemia, tinha contado isso para Lê, né, minha esposa, e aí chegou um dia que ela falou assim, Dê, entra no carro, vamos no armarinho. Vai aprender a bordar, não é possível você estar falando desse negócio. Tem 3 anos que você fala que é a sua meta e até hoje você não aprendeu, não é possível, vamos lá. E aí eu entrei no carro, comprei as coisas, entrei na internet, vi o que precisava, o básico, fui no armarinho, comprei as coisas e comecei a bordar.
E aí me apaixonei muito, me levou para um lugar muito em contato com essa criatividade que eu estava sentindo falta de estar presente, assim, sabe, de estar vivendo ela. Eu nunca tinha me considerado uma pessoa criativa. E aí, um dia na análise, muitos anos antes, eu falei isso para minha psicóloga, porque eu não sou uma pessoa criativa, e continuei o assunto, e ela parou, assim, ficou olhando para minha cara, como assim você não é uma pessoa criativa? Claro que é, tudo que você fala traz muita criatividade, o jeito que você se veste, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo ficou meio que em mim, assim, sabe? Tipo, nossa, então parece que eu sou uma pessoa criativa, mas eu nunca soube. E aí, quando eu comecei a abordar, eu resgatei essa criatividade, eu consegui enxergar que ela existia realmente, sabe? E aí foi assim, aí eu comecei a abordar pretensiosamente, e aí as amigas começaram a pedir para fazer para elas, e aí fui pensando em como que eu podia vender aquilo, e Que aí foi, e aí demais. hoje eu vivo disso. Nossa, demais, demais. Eu acho isso muito lindo, assim, que é uma coisa que brotou, né? É uma coisa tua, assim. Sim, Que sim, sim. lindo. E eu queria te perguntar também, né? Eu sei que tu, né? Eu conheço um pouco, assim, da tua história, assim, mas eu queria saber, né? O Tagarelar veio desse lugar de quero saber histórias, assim, né? O que para ti é tão diferente nesse. Hoje tu mora no interior de São Paulo e, em Minas, assim, eu não. Né, eu queria saber o que, que é tão diferente para ti, assim, né? Ai, é muito sutil, eu acho. Mas é porque eu fui criada em Minas por pais mineiros. E quando eu saí para ir para a faculdade, eu também fiquei em Minas. Eu fiz Federal de Ouro Preto, então eu morei no interiorzão de Minas mesmo, só em cidades pequenas. E a minha família também toda mineira, mesmo o pessoal que mora em São Paulo é todo mundo mineiro. Então eu achava que era, sei lá, que a cultura era toda assim, sabe? Era toda como nós. E não é, quando eu cheguei em São Paulo, eu achei muito diferente a forma como as pessoas lidam umas com as outras, mesmo comércio, mesmo as relações familiares, de amigos, assim, é uma coisa mais, não é nem mais seco, mas é mais direto, sabe? E o mineiro não, o mineiro dá volta para ele te falar alguma coisa, ele vai enrolando, ele vai costurando, ele vai bordando a Que conversa. demais. E aí eu fiquei muito assustada, tipo, com a forma como as pessoas falavam, assim, diretamente na cara das pessoas, o bom e o ruim, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, não é possível. E aí quem trouxe essa minha, quem trouxe em palavras, tipo, ó, Dê, isso aí é cultural, foi a Rita, a Ritinha, que mora em BH, que você conhece também. Sim, claro. Porque eu acho que ela é do Sul, Eu não sei. e eu não sei também, eu acho que ela é de Floripa, trem assim. E ela mora em BH, né? E ela já morou em vários lugares. E aí, quando eu tava conversando no grupo que ela tava falando, nossa, gente, eu tô tendo super dificuldade, porque eu acho as pessoas muito secas, não sei o que tá acontecendo. E era pandemia, né? Era 2020. Então, Todo mundo também tinha fechado. isso, as pessoas estavam com medo uma das Claro. outras, sabe? Então, acho que isso agravou também aquilo. E aí ela me chamou no particular, falou: Olha, Dê, eu não sei, não te conheço direito, não sei direito como é a sua vida, mas aí ela contou a história dela e falou: Olha, eu senti muita diferença quando eu me mudei para. Acho que ela morou em São Paulo, e aí depois foi para BH também, e aí ela falou: Ah, é muito diferente mesmo. Eu acho que isso que você está sentindo aí é um choque cultural. Aí que eu fui Nossa. prestar atenção e perceber que realmente. É isso, Nossa, era um choque cultural. eu não vou nem falar se tu viesse ficar um tempo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o que que tu ia achar desse choque cultural, entendeu? Então, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? O João, meu companheiro, ele também vem, ele vem de São Paulo, que não é Minas, mas ele já sentiu muita diferença ao vir para cá nessa parte, assim, né, assim, das relações, assim, então eu quero acreditar que estranhar um pouco, assim, aqui também. Os dias que eu fiquei aí eu achei bem gostoso, mas eu Ah, fiquei no interiorzinho, né? Não era cidade grande, que tem isso também, a cidade sim. grande, ela individualiza muito mais, né? Isso. E tu Então, também teve um gosto, assim, um pouco peculiar quando teve por aqui, assim, de gostar de uma cidade que não tinha muros, assim, né, aqui perto, assim. Então,
Como que tá isso dentro Sim. de ti, esse processo de querer se mudar para uma cidade sem muros? Menina, eu levei para análise isso. Levei para análise, porque eu fiquei, assim, muito apaixonada por Praia Grande. Porque é isso, né? 7, 9 mil habitantes mais ou menos. Sem muros. Todo mundo conhece todo mundo. E, e muito receptiva, assim. Muito receptiva, as pessoas muito interessadas, sabe? Eu não sei se eles não estão acostumados a receber tanto turista, e aí, como a gente estava lá, eles, tipo, quem é essa pessoa estranha aqui, já que eu conheço todo mundo, né? E eles queriam mesmo saber da gente, assim, tipo, mas o que vocês vieram fazer aqui? Ah, mas teve uma menina que perguntou pra gente se a gente era casada, sabe? Eu achei Uhum. muito engraçado, assim, a forma como eles estavam lidando com duas pessoas de fora ali. E aí levei para análise, porque eu fiquei, sinceramente, se a Letícia tivesse falado eu topo, eu tinha só buscado os gatos. Eu tava mudando, eu tava mudando. Mas pelo que eu entendi, não houve essa opção. Não houve essa opção, porque a Lê segurou a mão. O que foi Sim, ótimo, porque eu ia quebrar a minha cara, né? Porque eu precisava levar para análise para entender o porquê daquilo. E sim, aí vem muito também dessa questão de Minas e São Paulo, né? Que é onde eu tenho mais contato hoje, mas é que eu sinto que aqui as coisas são mais individualizadas, sabe? As pessoas. Tudo é mais para si mesmo. sim. E eu cresci em Minas, numa zona rural. Então, era tudo para todo mundo, sabe? Eu era muito livre na minha infância. Era meio que todo mundo tomava conta de todas as Nossa, crianças, ia para casa do vizinho e eu perguntava para minha mãe, que horas que eu preciso voltar para casa? Porque a gente passava o dia lá, entendeu? Lá, volta na hora de jantar. Antes de escurecer, para não escurecer na estrada, mas pode ficar lá. E era isso, e aí um ia tomando conta do outro, sabe? Não tinha muito essa individualização mesmo. E aí foi isso que eu senti em Praia Grande, porque as pessoas estavam interessadas em saber quem a gente era, sim. elas se conhecem, elas não têm muros entre elas, né? Ah, Então, tem toda a parte ruim, que é todo mundo conhece todo mundo, e aí deve virar uma super fofocagem, sim, mas, cara, para mim ainda é uma coisa que vale a pena, sabe? Então, claro. fiquei bem balançada, assim, foi bem interessante olhar para tudo isso. Nossa, gerou, assim, bons assuntos de terapia, né? Sim, super, super. Tá sendo muito bom, assim, tá reverberando até hoje. A gente deve se mudar ano que vem daqui, e a gente vai para uma cidade que eu tenho família, que eu tenho amigos, né? E aí eu identifiquei esse movimento como isso também, esse movimento de estar mais perto das pessoas, de ser menos individual, sabe? Sim, sim, sim. Eu acho, assim, muito... Tu trouxe essa questão, assim, me lembra muito a questão, pra quem tem filhos, assim como eu, né? A aldeia, né? Tu disse que Sim, todo mundo cuidava de todo mundo, tipo... Como isso faz falta hoje em dia, né? Pra quem mora na capital, assim, isso é impossível, né? A gente sim, tá cheio de muro, é, né? Isso faz muita é. diferença. E a D, eu quero trazer também um outro tema que, não menos importante, tão importante quanto, né? Que é a questão que tu já trouxe, tu é casada com a Letícia, né? Então, são duas mulheres e eu quero trazer esse tema para cá, porque eu acho muito legal, né? Eu quero te dizer que, assim, vocês foram as primeiras mulheres, assim, casal que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, porque, enfim, é muito difícil de alguém chegar pra gente e falar abertamente, assim, é muito raro, né? Então, mulheres, Sim. homens eu conhecia, mulheres não. Então, eu queria, assim, se tu puder me contar um pouco, assim, do processo, assim, não de vocês duas, mas o teu processo, né, com o relacionamento com mulheres, né? Como que é? Cara, pra mim foi bem maluco, assim, na verdade. Eu sempre me relacionei com homens, namorei bastante, assim, eu comecei a namorar com 18 anos, mas estava sempre em algum relacionamento, assim, de 2, 3 meses, aí namorava um ano, terminava, aí namorava mais um pouquinho. E aí, quando eu estava na faculdade, eu comecei a namorar um rapaz,
E a gente não chegou a ficar noivo, mas a gente já tinha nome de filho, Uhum. planta de casa. Tipo, eu considerava um noivado ainda que não houvesse o pedido de noivado, né? E aí, quando eu me formei, ele faleceu, ele sofreu um acidente e faleceu. E ali, pra mim, foi assim, o meu futuro morreu junto, entendeu? E eu comecei a questionar muita coisa. Ele era uma pessoa muito aberta, assim, ele falava de muitos assuntos diferentes, assim, para mim, para quem eu era na época, sabe? E aí eu fiquei com aquela sensação, tem uma música, eu acho que é Pearl Jam, não sei, que fala assim, alguma coisa do tipo, eu tenho que ser uma pessoa boa para eu te encontrar quando eu morrer também, porque pra gente ir para o mesmo lugar. Eu não lembro a letra da Nossa, música, mas é mais ou menos isso. uau. E eu ficava pensando naquilo, eu tinha 22 anos, e eu ficava pensando, caramba, se eu morrer, eu não sou uma pessoa tão boa. Eu não vou encontrar com ele. E aí eu comecei a falar assim, não, beleza, então tudo que ele me ensinou, eu vou tentar botar em prática, vou correr atrás das coisas, e eu comecei a estudar feminismo, comecei a ler sobre minorias, enfim, fui me abrindo para o mundo. E eu, nisso de procurar blog feminista, era muito época de blog na época, assim, e aí eu achei umas meninas que eram lésbicas, escreviam um blog. E aí eu comecei a me identificar com elas. Uhum. Porque que acontece? Eu sempre fui muito feminina. Eu sempre amei batom. Eu gostava muito de me arrumar. Eu gosto muito de roupa, de cintura marcada. Tipo, eu tenho muito jeitos femininos mesmo. E isso não batia com a mulher sapatão que eu conhecia na minha Uhum. infância, que era a mulher macho, né, masculinizada, de regata, que não tá nem aí pra nada. E eu tava aí, sabe? Eu me importava, então eu não me via naquilo. E aí, quando eu percebi, eu descobri que eu podia ser feminina e ainda assim me relacionar com mulheres, porque eu via essas mulheres, eu falei, ah, então tem essa possibilidade. E aí eu comecei a pensar nisso como uma possibilidade. E aí um dia eu conversando com um amigo, contei isso pra ele e tal. E algum tempo depois ele falou: Ah, eu acho que aquela menina ali tá gostando de você. Eu falei: Ah, será? Ele: Ah, eu acho. Se eu fosse você, eu tentava. E pra ver, né? Tipo, sei lá, Uhum. se você achar ela interessante também, vai lá. E aí eu fiquei com essa menina. E aí nisso eu já tinha 25, 26 anos por aí. E aí, quando eu fiquei com ela, foi meio que uma chave caindo assim, sabe? Falei, ah, faz todo sentido agora. Foi outra, sei lá, foi outra postura, assim, sabe? Foi outra coisa que eu senti. E aí, desde então, eu comecei a só me relacionar com mulheres. Eu digo que foi fácil, porque eu já era uma mulher adulta, Uhum. eu era independente, né, financeiramente. Eu ainda morava com os meus pais, porque aí eu formei na faculdade e voltei para casa deles. Eu ainda morava com os meus pais, mas eu era muito independente, intelectualmente, Uhum. sabe? Eu tinha estudado muito, eu entendia o que aquilo significava, o que ia significar para mim, as mudanças que iam trazer, o que eu ia aceitar, o que eu não ia aceitar. Então foi tranquilo. Eu tenho algum pesar porque eu podia ter aproveitado uma adolescência completamente diferente, né? Mas também não teria conhecido tantas pessoas incríveis que eu conheci. Então eu fico Claro. nessa dualidade, assim. Mas aí foi bem tranquilo. Nisso eu já contei para alguns amigos mais próximos. É, Fiquei mais algumas vezes com essa menina. A gente chegou a ter um micro relacionamento, Uhum. mas assim, nada muito sério. E aí, eu acho que eu já nem estava com ela mais. Eu contei para minha mãe e para minha irmã. E aí foi super difícil, assim, eu tava com medo de contar. Não quis contar para minha mãe sozinha, contei para minha irmã junto. Chamei as duas no meu quarto para contar. E aí foi bem legal, assim, porque a minha irmã
ela segurou muito a onda, assim, sabe? A minha mãe assustou, porque eu acho que ela nunca tinha pensado sobre isso, porque eu Aham. namorei muito, né? Porque eu quase casei. Então ela assustou, assim, fez uma cara bem assustada. Mas a minha irmã cortou, assim, já falei, mas você tá feliz? Como é que é? Que Você tá legal. bem? E aí a minha mãe foi no embalo também. Ai, filha, não, mas você... Por que... Nossa. Aí eu comecei a chorar. Ela, não, mas por que você tá chorando? Não precisa, tá tudo bem. Você tá feliz, tá ótimo. E pronto. E aí contei para as duas. É, E aí, quando eu comecei, aí um tempo, sei lá, um ano, 2 anos depois, quando eu comecei a namorar uma menina que eu queria, tipo, andar na rua de mão dada, que eu queria, né, viver uma vida normal, e é uma cidade pequena, Uhum. e era grandes chances de alguém ver e contar para o meu pai, resolvi contar para ele também. Aí eu contei, ele não falou nada assim, ele só perguntou se eu estava feliz. Falei que tava, ele falou, se você tá feliz, eu não posso fazer nada, né? É isso, segue o baile. Nunca mais ele tocou no assunto. Não, mas nesse meio tempo eu fui morar sozinha. Eu saí da casa deles e fui morar Aham. sozinha. Eu acho que num movimento de me proteger também, caso ele falasse alguma coisa, ficasse desconfortável, sabe? Eu não tinha medo dele me expulsar de casa, me bater, nada disso. Meu pai Uhum. não era assim, né? Eu sabia. Mas eu não queria aquele desconforto no dia a dia dentro de casa. Então eu fui morar sozinha e aí contei pra ele, reagiu normalmente, assim, super tranquilo. E, e aí pronto. E aí eu não contei pra mais ninguém. Aí comecei a viver normal, assim, minha família, né? Tios e tias e primos souberam por tabela, porque também não quis ficar saindo do armário pra tudo, sabe? Pra tudo e pra Aham. todos, assim, não quis fazer disso algo muito grandioso. Porque é isso, eu tava num lugar muito confortável, né? De dona da minha vida, meu pai e minha mãe sabem, quem importa pra mim sabe. O resto vai ficar quem quiser ficar e tudo bem. E foi assim, foi bem tranquilo, na verdade. Nossa, Dê, tu sabe que maravilhoso te ouvir. Assim, muito lindo saber, assim, eu sabia um pouco, né, da tua trajetória, assim, mas agora fiquei aqui pensando, quando tu terminou de falar, passa um filme na cabeça, né? Que, na verdade, assim, que lindo saber que tu teve essa aceitação gigante da família, porque eu falo aceitação porque as histórias que a gente conhece, como eu te disse, de mulheres que não são tão próximas, nem um pouco próximas, são histórias bem ruins, né, de Sim, rejeição. E acho também que isso acontecer na adolescência, embora, que nem tu disse, perdeu de viver coisas boas, na adolescência é um pouco pesado, né, para adolescente, porque é uma fase já complexa, né, de transição. sim, E sim. aí tu expor isso para o mundo, assim, não é tão simples, né? Eu não sei se tu É, conhece pessoas que sofreram agressão, alguma, né, algum tipo de sim, violência. sim. Não é o mais comum a minha história, né? Uh-uh. Ela não é a mais comum. Tem muita gente que tem medo de falar, que não pode falar mesmo, que é isso, né? A gente fala, ser livre, sair do armário, não sei o quê, porque o armário, cara, o armário muitas vezes é o melhor lugar do mundo para se estar, sabe? É o seu lugar seguro, não tem que ter pressa também para para sair falando para o mundo, sabe? Eu acho que tem muito essa crença de tipo, ai, o armário é um lugar horrível para se estar, porque as pessoas têm que aceitar e Uhum. você tem que enfrentar e não sei o quê. Cara, não tem. Não tem. É perigoso, sabe? Eu acho que é isso, assim, você tem que estar firme de quem você é e sem grandes revoltas, sabe? Porque eu ainda assim tive uma fase bem, tipo, bem não era nem revoltada, assim, mas era sem saco, sabe? Sem Uhum. paciência. Questionava alguma coisa, eu já ficava brava. Mas não, você vai ter que explicar para algumas pessoas, porque infelizmente não é normalizado na sociedade, sabe? Uhum. Então, é uma merda, mas a gente vai ter que passar por isso, sabe? Porque não dá para simplesmente, ai, não tinha que ser assim, e não lidar.
Porque realmente não tinha, mas é. E aí? É. Sabe? Então, eu sempre falo assim, uma vez fiz uma roda de conversa numa escola estadual da minha cidade, fui convidada para conversar com o pessoal. E aí algumas meninas depois vieram falar comigo, ai, eu acho que eu sou lésbica, mas eu não sei como eu conto para minha mãe, como eu conto para meu pai, não sei como falar. E aí, tipo, a minha primeira reação é, por que que você quer contar? Ah, porque eles têm que saber quem eu sou. Tá, mas como que é a relação de vocês? Sabe? Eles sabem realmente quem você é hoje? Ou você, sei lá, tem um papel a desempenhar dentro dessa família? Nossa. Sabe? Porque é isso, assim, não é fácil para todo mundo. Então, eu acho que a pessoa tem que estar muito firme, com ela mesma para ela não cair. Porque senão é muito doloroso, sabe? E Nossa. aí eu acho que entram os amigos. Aí eu acho que é papel de amigo mesmo, tá ali o tempo todo, sabe? Sim. Porque a família é uma relação mais difícil, né? Mais complicada. Então, o Sim. amigo, você escolheu. Sim. Ele tem que estar ali para você. Exato, e eu achei interessante que tu pontuou bem ali, ó. Tipo, tu já é independente, tu foi morar sozinha. E mesmo assim, com uma Sim, família que 100%, tipo, tava do teu lado ali. Cara, tipo, a grande maioria não tem essa oportunidade, né? sim. Não tem. E eu sabia que ia ser assim, eu sabia que eles iam me aceitar, mas ainda assim tenho medo. Nossa, Sabe, ainda imagina, assim tem aquela vozinha, mas e se? Mas e se? Mas e se? Então eu cobri tudo que dava para cobrir, para me sentir imagina. segura. Mesmo sabendo, a voz do Mesmo medo tá ali. sabendo. Uhum. Vou ver. Hoje, a minha filhada, hoje ela tá com 20 anos, assim, né? É 19, né? Vai fazer 20. Mas ela tá naquele período, assim, já saindo da adolescência, entrando na vida adulta. E eu tenho uma lembrança muito bonita dela na época, assim, escolar, antes da pandemia, né? Dela me trazer que os colegas, que se debatia entre os grupos muito isso, e ela que me ensinou, eu, assim, não tenho vergonha de dizer isso nenhuma, eu tenho 39 anos, e ela me ensinou, alguns poucos anos atrás, que tem, e eu não sei de cor, a diferença entre as siglas, né? Eu não vou nem falar LGBT, mais, GBT. LGBT, Uhum. mais, né? Ela que me falou, e ela disse assim, ai, Dinda, não sei como que, tipo assim, não se fala disso. Cara, tipo, quando eu era adolescente, nunca falou sobre isso. Era GLS, né? E não, e assim, ó, não se fala, entendeu? Tipo, tu não. Uhum. No máximo, assim, ó, os meninos, tu ficava sabendo assim, ó, ele saiu do armário, mas tipo, tudo era muito velado. Mas mulher, Sim, não, sim. É, sabe? Eu mulher estudei em não. escola pública, assim, no segundo grau, que eu chamo, que é o ensino médio, né? Mas, tipo, não se via, não se comentava, não Sim. era um assunto comum. Eu acho E isso muito não, e era sério. sempre pejorativo, né? Era sempre o menino mais afeminado, Isso né? aí. É o que eu falei, tipo, eu não sabia que eu era lésbica porque não tinha como eu me identificar com aquelas meninas, Muito bom isso. sabe? É muito doido isso. Mas eu acho que hoje tá bem melhor, Muito! É isso que eu bem digo, melhor. assim, olha a diferença, e muito provavelmente a minha filha já vai Ah, assistir nem de vai outro ser uma lugar, questão para ela, provavelmente. porque é comum, assim, ó, na escola chegar um casal de homem, casal de mulher, as É, famílias diferentes, assim, é muito legal isso, né? De a gente sim, ver. sim. E eu queria até aproveitar que tu é uma pessoa que gosta de podcast e que tu lê muito, não só aí pela tua estante, mas eu sei que tu lê vários ao mesmo tempo, eu não sei como, mas faz. Eu queria saber se tu tem, assim, para indicar para quem quer estudar, saber um pouco mais, entender esse universo, né, que é tão, faz parte da nossa vida, livro, ou um podcast, ou o quê pra gente? Eu depois posso deixar anotado aqui. Mais voltado ao LGBT? Sim, sim, que fale, inclusive, assim, um pouco da história, sabe? Putz, não sei, eu acho. Deixa eu pensar, tô olhando para a estante para ver se. Eu acho. Cara, acho que eu vou desvirtuar um pouco a pergunta, Liz. Vai, vai. Eu acho que antes de ler qualquer coisa desse tipo, tem que ler Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Ai, sim. sabe? Porque é muito mais Referência. revolucionário, assim, sabe? Vem muito mais de dentro de si mesmo.
Eu acho que faz mais sentido começar essa busca e esse conhecimento por dentro. Mesmo quem é hétero, Uhum, eu acho que fala mais sobre. Porque no final da história, ninguém tem nada com isso, sabe assim? aham, Tipo, aham, não tinha que ser uma grande questão. Se a gente se relacionasse com as pessoas pelas pessoas, não seria uma questão, sabe? Eu exato. acho que se a gente. Acho que é isso. Acho que começar por Bell Hooks, Ela é por tudo sobre o maravilhosa. amor, acho que é um grande passo, assim. Eu falo que esse livro é uma bíblia para mim, porque eu vou e volto nele, sabe? Eu aprendi muito, ele mexeu muito, muito, muito comigo. E eu, direto, assim, eu tô me sentindo meio esquisita, não sei exatamente o que eu tô sentindo, eu volto nele. Que lindo. Parece que ele vai me aterrando, sabe? Uhum, E me dá esperança também, que né? bonito. É uma revolução ativa. Essa é uma indicação de livro brilhante. Eu até, se ele tiver meio na tua mão, eu ia pedir pra tu ler um trechinho dele na parte final, assim, pra gente encerrar o nosso episódio daqui a pouco. Tá, certo, deixa eu Não, pegar. deixa ele aí, deixa ele aí. Peguei, Isso, eu beleza. gostaria muito, assim, porque eu amei que tu trouxe ele pra gente aqui. Teve um filme que eu assisti não faz muito tempo, que é o Elisa e Marcela, é, né? Sim. E ele me tocou Uhum. muito, assim, porque falou muito do amor numa linguagem tão delicada entre aquelas duas adolescentes na época, e trouxe um pouco do que tu trouxe agora no livro, assim, sabe? Essa coisa do amor, sabe? Sim. E eu acho que é a história real delas, É a viu? história real. É É, né? baseado em uma história É, real delas, sim. sim, Muito bonito, acho que vale, assim, como, assim, conectar esse livro com esse filme, assim, acho que tem muito a ver, sabe? Tá na Netflix até. sim. Ade, eu queria te perguntar uma coisa também, é assim, esse podcast surgiu da criança que eu fui, que tinha um sonho de fazer entrevistas, e eu fui para uma área completamente diferente, e nunca fiz entrevista. Então agora eu tô me realizando e Realizada. perguntando mesmo. Então eu quero saber, assim, qual é o teu sonho da Adeline pequenininha, da criança? Qual é o teu sonho? Mulher, mais um tema de análise. Você tá assim afiada hoje. É que isso aí faz parte da minha Eu vida, né? eu nunca tive um super sonho. Eu tenho até olhado bastante para isso, assim, porque eu fui uma criança muito contida. Eu sempre sonhei e desejei coisas que eu sabia que eu conseguiria, sabe? Então era sempre um lugar Hum, muito fácil, nunca era algo muito mirabolante. E mesmo as minhas decisões mais importantes, tipo decisão de qual curso fazer na faculdade, era sempre num lugar de muita segurança, assim, sabe? Então hoje que eu tenho olhado um pouco mais para esse lugar do sonho. Mas eu acho que se eu for resgatar o meu sonho de infância, eu acho que tem muito a ver com o que eu vivo hoje dentro do veganismo, né? Eu sou vegana, já acho que há 4 anos por aí. E eu lembro que na infância pensar sobre não comer carne, eu cresci na roça, né? Então eu via, a gente tinha vaca, tinha porco, tinha galinha no é. quintal. Eu estava sempre muito próxima, assim, e eu não lembro de falar para minha mãe externalizar isso, mas eu sempre soube que quando eu fosse independente, eu deixaria de comer carne, Nossa. mesmo sem ter a menor noção de que existia uma palavra vegetariano, mesmo sem saber que existia veganismo, sempre estive vinculada, assim, sempre fiquei muito emocionada com coisas de natureza. É, filme que o mundo acaba, não assisto por nada no universo, porque eu fico muito, tipo, desesperada, é isso que vai acontecer, a gente tá ferrado e acabou. Eu não assisto, eu choro muito, eu fico muito emotiva desde criança. Tu nunca teve contato, então, com alguém que não comesse carne quando criança. Não, Que interessante, tu é a não. primeira pessoa da tua família. Só, a primeira pessoa.
Primeira e única, na verdade. Ninguém é vegetariano na minha família. Minha mãe e minha irmã reduziram bem a quantidade de carne, assim. Mas que é vegetariana, vegana mesmo, sou só eu. E hoje tu É cozinha. diferente, assim. Tu Oi? faz a comida que tu come. Cozinho, eu cozinho. Eu cozinho, a Lê cozinha também. A gente cozinha bem, assim. A gente gosta de cozinhar. Agora a gente comprou uma geladeira grande com freezer. A gente tá apaixonada, Que porque agora a demais. gente vai conseguir fazer um monte de coisa e congelar. Que demais. E tudo é assim, eu saber fazer, né? É, Eu sim. recentemente eu fui num retiro e só tinha comida vegana. E eu não sou vegana. Mas a Uhum, comida eu comi e assim, ó, eu cheguei em casa falando para minha filha e pro meu companheiro, eu nunca comi uma comida tão boa na vida. Mas o que que acontece? Eles explicaram que eles fazem uma técnica que é de defumar o alimento depois de uhum, pronto. E que aquilo nos identifica o paladar da carne, né? uhum. Aquele defumadinho. E assim, ó, guria, eu nunca comi uma comida tão saborosa nessa vida. Sim, não, as pessoas super acham que é viver à base de salada, de Não, coisa. Não, 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 é delicioso, é delicioso. Dá para ser muito bom. E mas é não isso. precisa ser saudável sempre, inclusive, porque a galera Uhum. também acha que só porque é vegano é fit. Não, Cara, não, a gente come batata frita vegana. Então, assim, não é amo. necessariamente saudável, sabe? Eu ia passar a batata É. frita, então, porque é a comida que eu mais amo no Ai, universo. eu amo também, eu amo Que bom! também. E eu queria, a gente tá, né, chegando mais pertinho do fim, mas eu queria saber um pouquinho da tua relação com a dança, que eu sei que tu gosta e que tu dança há muito tempo. Queria que tu contasse um pouquinho como que tá hoje, né, Ai, tua relação com a dança. é o amor da minha vida. Ontem a gente foi num forró aqui em Campinas, que é do lado. Nossa, é assim, um lugar muito especial no meu coração, assim, muito especial. Eu danço praticamente só forró. Eu comecei na faculdade ainda, tinha aula, quando eu estava no primeiro semestre, tinha um curso de extensão que era dança de salão, e aí eu fui fazer. E, nossa, me apaixonei, assim, me apaixonei. Eu digo que foi uma das coisas que me fez ficar na faculdade, sabe? Uhum. É, assim, realmente me laçou. Só que aí chegou uma época que acabou que ia só eu para essa Pra lá. aula, e aí cancelaram a turma, né? E eu parei. E quando eu me formei, eu voltei para minha cidade e eu descobri uma turma de forró lá também. E aí eu voltei para o forró. E nunca mais parei, assim. Isso era 2014 e eu dancei, cheguei da aula até acho que 2019. 2020 eu ainda ia de vez em quando, já não ia com tanta frequência mais, mas ia. E aí entrou a pandemia, fiquei 2 anos sem dançar. Nossa, foi Nossa. assim desesperador, porque eu deixei de ter contato com uma parte de mim muito forte, sabe? Muito grande. E aí, é, em fevereiro desse ano, um casal de amigos casaram e eles eram do forró, então, né, na festa de casamento deles, a gente dançou muito forró. E aí eu lembrei, sabe? Demais. Parece que eu reavivei uma coisa que estava sombria, assim, sombreada, sabe? Em mim. E aí eu comecei a tomar atitudes de sair para dançar forró, sabe? Então fui para um festival com os amigos. Ontem também fui dançar. Não é com a frequência que eu queria, não, Claro. sinceramente. Mas nossa, já faz muita diferença. Eu não sei mais me imaginar sem a dança. Nossa, que lindo, que lindo. Eu acho assim, a dança é um lugar, enfim, né? É algo assim que é muito meditativo para mim, né? E Muito, eu amo sim, escutar quando alguém conta, assim, que nem tu, que ficou um tempo sem dançar e parece que falta um pedacinho de si, né? sim, sim. E não, e me trouxe muito, os meus maiores amigos. Quase todos são da dança, conheci no forró. E é uma conexão muito outra, assim, sabe? Porque a gente dança junto, a gente dança peito com peito. É muito genuíno, sabe?
Sim, muito lindo. Então, é isso, assim, é uma parte extremamente importante de mim, o meu forrozinho. Ai, que lindo, Ade. Ade, querida, antes da gente finalizar, eu queria te pedir então para tu ler para mim aqui, para gente, para quem estiver ouvindo, um trechinho, né, de Bell Hooks. Eu acho que tem muito a ver contigo, muito a ver com essa conversa de hoje. Tá, deixa eu achar um trechinho aqui marcado no livro. Isso aí, tu escolhe porque eu acho que é um oráculo, sabe? Tá, Abriu o vamos lá. livro, vamos lá. Última página do livro, último parágrafo, tá assim. Compreender todas as formas pelas quais o medo atravessa nosso caminho em direção a conhecer o amor é um desafio. Com temor de que acreditar nas verdades do amor e deixar que guie nossa vida nos levará a mais traição. Nos afastamos do amor quando nosso coração está cheio de desejo. Sermos amorosos não significa que não seremos traídos. O amor nos ajuda a encarar a traição sem perder o nosso coração. E isso renova nosso espírito para que possamos amar novamente. Não importa quão dura ou terrível seja a nossa vida, ao rejeitar o desamor, ao escolher o amor, podemos ouvir as vozes da esperança que falam ao nosso coração, as vozes dos anjos. Quando os anjos falam de amor, eles nos falam que apenas amando adentramos um paraíso terreno. Eles nos dizem que o paraíso terreno é nosso lar e o amor, nosso verdadeiro destino. Nossa, Ai, eu sou apaixonada nessa mulher. ai, e é maravilhosa. Que lindo, Muito. Ade. Fico sem palavras, assim, e emocionada porque realmente me toca no lugar profundo. E esse trecho eu achei muito auspicioso, assim, amei. Amei, amei. Que Obrigada, minha bom. querida, por ter aceitado o convite, por estar Imagina, eu aqui. que agradeço. É uma delícia bater papo. Ai, coisa boa, brigadão mesmo, né? Que a gente possa se encontrar e bater muitos papos ao vivo e a cores também em breve. Sim. Um beijo, Obrigada, querida. Li. Obrigada. Um beijão.